Infância, como ela forma ou deforma o futuro emocional? Essa semana eu fiz o primeiro atendimento de uma paciente, uma médica, e ela virou para mim e falou assim, olha, estou cansado de ir em terapeuta que chega lá e começa a perguntar da minha infância. Ah, fui num, queria saber da minha infância. Fui no outro que queria saber da minha infância. Eu olhei para ela e falei, adivinha? O que eu vou te perguntar agora? Não tem outro caminho. Tem hora que a gente tem que voltar lá. A gente precisa voltar lá. Se eu perguntar para cada um aqui, se eu perguntar para você, o que você lembra da sua história até os 14, 15 anos? Você pode ter muitas histórias boas, mas você pode ter 1, 2, 3, 10 histórias que marcaram você de uma maneira muito triste. Rejeição, abandono e por aí vai. Bom, a infância, ou ela forma você, ou ela deforma você. Dependendo do que você viu, percebeu, sentiu, vivenciou na sua história. Então, entenda, a infância não é apenas uma fase, é uma base, tá? O cérebro da criança é moldado pelas experiências que ela vive. Como? Se a criança não entende, eu falei isso hoje, criança não precisa entender, ela sente. E não sei quanto tempo a gente ainda vai levar para entender isso. Seus filhos, quando eram pequenos, e vocês, pais, adultos, talvez discutiam na frente deles, vocês pensaram, eles não entendem. Eu concordo. Eles sentem. E isso fica guardado na mente deles. Tá? Então, a infância ou ela forma ou ela deforma você. De que maneira? Bora lá. Como os eventos da infância podem levar à dependência? Gente, é um dos fatos que eu mais ouço quando vou tratar pessoas com qualquer tipo de dependência. Muitas vezes, dentro do processo terapêutico, a gente acaba descobrindo que o processo começou lá atrás. Ou seja, geralmente, quando há falta de afeto, rejeição, pais ausentes emocional ou fisicamente, ambiente instável, conflitos familiares constantes. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo que eu coloquei hoje no YouTube por um motivo muito importante. Eu coloco ali o principal motivo da fragilidade emocional de jovens e adolescentes nos dias de hoje. Primeiro, total desestabilização familiar, uso excessivo de celular e baixa resistência à frustração. Pronto, você tem o kit completo. O kit completo para produzir todo tipo de problema na vida de uma criança. Então, nós devemos nos preocupar com isso. A criança, ela aprende. Ela aprende sentindo. Ela aprende que está sozinha, ela aprende que não é suficiente, ela aprende que não tem ninguém para protegê-la. Lá no livro de Provérbios, tem um outro texto muito conhecido que a gente segue muito pouco, que é esse aqui, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar. Tem gente que acha que isso é só trazer o filho para a igreja. É lá dentro de casa, ensinando respeito, obediência, disciplina, ensinando as coisas certas, mostrando o que é errado. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Valores, gente, princípios. Essa moldagem que a gente faz na mente das nossas crianças e dos nossos adolescentes é extremamente importante na construção da personalidade deles. E aí você vai lidar com uma pessoa adulta, cheia de coisas estranhas na cabeça, e você começa a vasculhar, você vai parar onde? Na infância. Na infância. E prestem atenção, quando esse ensino emocional não acontece, a criança cresce sem estrutura interna. Ela não tem maturidade, filtros para lidar com certas coisas. É o que eu estava também falando nesse vídeo. Imagina um pai e uma mãe que colocam um celular na mão do filho. Você sabia que o celular é o mundo na palma da sua mão?
Imagina um mundo na palma da mão de uma criança, onde ele pode ou ela pode acessar tudo em qualquer lugar do planeta. É muita coisa. E a gente acha que é uma coisa inocente, mas não é. Ou seja, se nós não aprendermos a cuidarmos melhor, primeiro, dos nossos filhos, e a tratarmos aquilo que foi prejudicial na nossa infância, nós podemos ver surgir adultos emocionalmente frágeis que buscam alívio fora. Eu poderia citar vários casos para vocês. O homem que tem um lar maravilhoso, uma esposa maravilhosa, filhos lindos, mas que vai buscar amor fora de casa. Vai vasculhar a vida desse homem e você vai encontrar a raiz disso na infância. A mesma coisa, você vê mulheres que têm tudo e elas vão e se tornam viciadas ou dependentes em compras, em alimentação. Comida vicia, diga misericórdia. Porque comer é bom, mas vicia. Tem coisa que a gente precisa entender que o caminho, muitas vezes, se ele for exagerado, se nós entrarmos de cabeça demais, pode ser danoso. E o vício, muitas vezes, é isso. Essa tentativa de preencher o que faltou na infância. E eu te pergunto, o que faltou para você na sua infância? Paz, tranquilidade, estabilidade? Tinha até o teto sobre a cabeça, a comida na mesa, você ia para a escola, mas chegava dentro de casa, era o inferno em pessoa. Pois é, muitos de nós passamos por isso. Agora, como isso pode ser corrigido? Como isso pode ser corrigido? Agora, essa frase é para você guardar. Eu gosto, quando eu leio Bíblia, eu percebo que Deus muitas vezes ele condensa informações extraordinárias, universais, numa única frase. Quer ver? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, disse tudo. Disse ou não disse? Eu gosto muito da Bíblia quando ela mostra densidade, força, numa única frase. E eu quero passar isso para vocês, em se tratando de infância. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que a infância explica, mas não determina. Você pode corrigir isso. A infância explica, mas não determina. E a restauração ela vai acontecer em muitas pessoas através de fatores. Por exemplo, a pessoa quando ela reconhece suas faltas emocionais, ela já começa a curar. Quando ela aprende novas formas de lidar com as emoções, ela já começa a se curar. Quando essa pessoa desenvolve vínculos saudáveis, ela já começa a se curar. Quando ela reconstrói sua identidade, ela já começa a se curar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos e disse assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com esse mundo, com as coisas que esse mundo oferece. Vocês não têm ideia de como as pessoas hoje, elas estão normalizando coisas que produzem dependência e rápido. E acham isso normal. E a Bíblia diz, não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Lembre-se, a sua infância, o seu passado não precisa definir o seu futuro. Tá? Isso é muito importante. Porque a infância explica, mas não determina.